Bem, obrigado Francisco, olá, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo aqui à quarta edição do Último Bastião. Nós tivemos um bocadinho desaparecidos nesta época e aproveito também para pedir desculpa a quem nos ouve e vê. Vamos então falar um bocadinho de Futebol Clube do Porto, o nosso clube de coração, e se calhar começaria por te pedir uma observação à época anterior, que foi o pior campeonato dos últimos 43 anos, uma Liga Europa que deixou muito a desejar, isto para ser simpático, e um campeonato do mundo de clubes que culminou numa saída precoce e que atingiu também a marca internacional do Futebol Clube do Porto. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Sim, a época evidentemente correu muito mal. A época até começou muitíssimo bem com aquela fantástica reviravolta da Supertaça, mas depois desse jogo foi absolutamente dantesco o que aconteceu ao Futebol Clube do Porto. Não vou perder muito tempo com isso, queria só relembrar que o que aconteceu na época 24-25 foi consequência de decisões muito mais da direção e do presidente André Vilas-Boas. E são eles os responsáveis por isto. Para começar, uma má escolha de treinador na sucessão do Sérgio Conceição, depois o afastamento dos jogadores fundamentais como o Pepe e o Francisco Conceição. O Francisco Conceição é um jogador de futebol com o Porto e foi emprestado. Foi talvez o melhor jogador da equipa na segunda metade da época e pela primeira vez na história do futebol mundial, atrevo-me a dizer, não se transfere o melhor jogador, o que acontece muitas vezes aos clubes como ao Futebol do Porto, mas empresta-se o melhor jogador. Não faz sentido absolutamente nenhum. Depois disso, e pese embora isso, aproveitando também o facto de o Benfica ter começado muito mal a temporada, com um despedimento logo nas primeiras jornadas do Roger Schmidt, seguindo depois a situação do Sporting com a saída do Ruben Amorim e toda a convulsão que criou, a verdade é que o Futebol Clube do Porto chega ao início de janeiro a poder atingir o primeiro lugar. E não consegue ganhar na Madeira ao Nacional, o jogo que se ganhasse passava para o primeiro. Apesar de tudo isso pode sempre acontecer, faz parte do desporto perder-se um jogo. E a seguir vêm as decisões mais danosas para o Futebol Clube do Porto e que vão ter repercussão que vai muito além da época. E é aí que eu quero já chegar. Quando o Futebol Clube do Porto transfere o Nico Gonzalez e o Galeno, e eu não tenho a pretensão de criticar as decisões de transferir os jogadores, eu acho natural. Um clube como o Futebol Clube do Porto tem sempre que transferir jogadores. Se tem boas propostas, se são consideradas boas propostas, e parecia-me que eram boas propostas, não vem daí mal ao mundo. O que vem mal ao mundo é transferir os jogadores sem os substituir. Isso é gravíssimo e isso tem um impacto terrível no Futebol do Porto. E nós vemos agora, ainda esta semana, o André Vilas-Boas veio dizer que teve que vender os jogadores para salvar o clube. Isso não é verdade. Ele umas vezes diz umas coisas, outras vezes diz outras. Isso não é verdade. O Futebol do Porto nessa altura já tinha contraído um empréstimo de 115 milhões a 25 anos, o que também é uma decisão muito questionável, mas não é isso que estamos agora a falar. Quando o Futebol do Porto transfere o Nico Gonzalez e o Galeno, tem que ter imediatamente soluções. O caso do Galeno ainda é mais grave, porque o caso do Galeno toda a gente sabia que ele ia ser transferido. Ele não foi transferido no final de agosto, por muito pouco, era para ser transferido no final de agosto. Portanto, não tiveram 6 meses para preparar a substituição. No final de janeiro, quando contratam o treinador Martin Anselmi, numa decisão absolutamente terrível, como se veio a demonstrar, André Vilas-Boas apresenta-nos a todos nós portistas o Martin Anselmi como
o melhor treinador do mundo, um futebol entusiasmante, ofensivo, não houve um jogo que se aproveitasse. Um jogo, dos 20 e tal jogos que ele fez à frente do Porto, não houve um que se aproveitasse. Mas nessa altura, quando o Martin Anselmi assume o comando do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto estava a 4 pontos do Sporting e a 1 ponto do Benfica, com a vantagem de que ia receber essas equipas. Portanto, o Futebol Clube do Porto estava na luta pelo título nacional. E nessa altura, se não é possível conquistar o título, o segundo lugar tem que ser conseguido. Porquê? Porque é o acesso à Liga dos Campeões que está em causa. Nós estávamos num ano sem Liga dos Campeões, que foi este ano que passou, portanto, não tínhamos conseguido a qualificação para a Liga dos Campeões no último ano do Sérgio Conceição e da presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas havia algo que de alguma maneira compensava, que era o Mundial de Clubes, as receitas obtidas pelo Mundial de Clubes. De alguma maneira, Liga Europa mais Mundial de Clubes, se a equipa fizesse uma Liga Europa à imagem dos pergaminhos do Futebol Clube do Porto e se fizesse um Mundial de Clubes à imagem dos pergaminhos do Futebol Clube do Porto, iria obter uma receita sempre acima dos 50 milhões de euros das participações internacionais. Iria compensar a participação na Liga. De alguma maneira iria compensar a participação falhada, a ausência da Liga dos Campeões. O que não podia acontecer era voltarmos a falhar. E a verdade é que voltamos a falhar. Nós, na próxima época, vamos voltar a estar na Liga Europa, que em termos de receitas é 4 vezes inferior. E isso vai ter um reflexo terrível quando eu digo que o problema da época ultrapassa o final da época 24-25, é que isso vai se refletir na época 25-26. E vai se refletir porquê? Porque, por exemplo, nós vimos o Benfica conseguiu uma receita entre Mundial de Clubes e Liga dos Campeões de 100 milhões de euros, a rondar os 100 milhões de euros. Provavelmente com as receitas de bilheteira dos jogos das Champions, nos jogos em casa, ultrapassa os 100 milhões de euros. E o Futebol Clube do Porto vai ficar com uma receita muito inferior. Ainda por cima, para completar isto tudo, quando em janeiro o André Vilas-Boas decide transferir o Nico Gonzalez e o Galeno, diminuindo a capacidade competitiva da equipa de forma abrupta, porque não os substituiu como era a sua obrigação, ele sabia que tinha um Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes não foi uma coisa que foi marcada a correr. O Mundial de Clubes e a qualificação para o Mundial de Clubes não adivinha, como ele disse, não adivinha do facto do Futebol do Porto ter um passado glorioso e ter ganho uns troféus internacionais. Não. A qualificação para o Mundial de Clubes adivinha do desempenho desportivo dos últimos anos na Liga dos Campeões. Tal como a qualificação para o Mundial de 2029, que é o próximo, advém do desempenho das 4 edições anteriores da Liga dos Campeões. E o futebol, o que é que nós podemos concluir? É que não vamos estar no próximo Mundial de Clubes, porque já falhamos a Liga dos Campeões 2 anos. 0 pontos. Nós, neste momento, e no final da próxima época, vamos ter 0 pontos na corrida a uma vaga no Mundial de Clubes. Cada país pode ter, no máximo, 2 clubes. O Sporting e o Benfica já vão ter muitos pontos. Não temos a mínima. A realidade é esta. Mas há aqui uma outra coisa que eu gostava de lembrar. Há 2 anos antes, o Futebol Clube do Porto, por aperto financeiro, teve que vender o Luís Dias. Lembram-se? Em janeiro. Estamos a falar de um campeonato que o Futebol Clube do Porto liderava sem derrotas, com uma larga vantagem e transferiu o Luís Dias para o Liverpool. O que é que fez o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa então? Contratou o melhor jogador que havia no campeonato português, fora dos 3 grandes, naquela posição, chamado Galeno. Ou seja, apesar de ter uma vantagem confortável, e o Futebol Clube do Porto acabou essa época a bater o recorde de pontos e titular de todos os troféus do futebol português. Campeonato, taça, supertaça e taça da Liga. Isso um ano antes das eleições de abril de 2024, o Futebol Clube do Porto era titular de todos os troféus do futebol português. E, apesar dessa folga desportiva,
fez a direção foi contratar o melhor jogador para o substituir. E o que é que daí resultou? Daí resultou que esse jogador teve rendimento desportivo, teve parte do rendimento desportivo, ajudou a equipa a obter receitas através do rendimento desportivo, qualificações para a Champions, desempenhos que muito nos orgulham na Champions, e acabou transferido por 50 milhões de euros para a Arábia Saudita. Ou seja, isto é que é boa gestão desportiva. É isto. Não é transferir o jogador e buscar um jogador que até eu acho que pode ter futuro, que é o William Gomes. Pode ter futuro, custou 9 milhões de euros, não foi um jogador barato. Mas a verdade é que não tem, aos dias de hoje, ainda, capacidade para jogar a titular na equipa do Futebol do Porto. E a prova é que de janeiro até hoje, o único jogo em que ele se destacou foi no último jogo da temporada, no empate 4-4 com o Al-Ahly, em que mostrou bons pormenores. Mas a consequência disto é que o Futebol Clube do Porto, em 23-24, portanto, no último ano do Sérgio Conceição, teve receitas operacionais de 174,5 milhões de euros. Grande parte delas adivinham de receitas desportivas, a participação na Liga dos Campeões. Qual vai ser o valor de receitas operacionais que o Futebol do Porto vai ter na época que terminou agora a 30 de junho, 24 e 25? E que receitas operacionais vai ter no ano a seguir, que é o ano que estamos agora a entrar, 25-26. Há uma coisa que os adeptos e sócios do Futebol do Porto têm que perceber. Sem sucesso desportivo não há sucesso financeiro. E o mito que se conta de que o André Vilas-Boas resolveu o problema financeiro é uma falácia. O passivo aumentou. Reparem, nós este ano vendemos jogadores, passos de jogadores, transferimos passos de jogadores que totalizam, grosso modo, 180 milhões de euros. Com 180 milhões de euros vendidos, encaixados na transferência dos jogadores, mais umas dezenas largas de milhões de euros do contrato da Itaca, o Futebol do Porto vai apresentar, pelas minhas contas, que não sou um financeiro, mas de certeza que não ando longe da verdade, vamos apresentar um resultado positivo entre 10 e 20 milhões de euros. Isto mostra como a dependência da transferência dos jogadores é terrível. Porque se nós não temos resultados desportivos e receitas desportivas através da Liga dos Campeões, estamos desgraçados. E o que o André Vilas-Boas fez neste primeiro ano foi transformar o Futebol do Porto no terceiro clube português. O Futebol do Porto era o primeiro clube português e neste momento é claramente o terceiro clube português. É o que está a fazer o papel que fazia o Sporting, que é não contar para a disputa dos lugares de Champions. Nem sequer teve interferência. E isso porque houve decisões muito erradas em janeiro. E isso é inaceitável e imperdoável do meu ponto de vista. Estas coisas acontecem, parece-me a mim, como consequência de a equipa que o André Vilas-Boas trouxe para o Futebol Clube do Porto ter muito pouco de Porto. Se nós olharmos para aquelas pessoas, a maior parte delas, até incluindo o André Vilas-Boas, foi nosso treinador, um treinador de grande sucesso, e estamos muito gratos pelo desempenho dele enquanto treinador do Futebol Clube do Porto. Antes tinha integrado a equipa técnica do Mourinho, mas nunca foi alguém que acompanhasse o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto. Mas, apesar de tudo, ele tem um passado, e um passado glorioso no Futebol Clube do Porto. Mais ninguém tem qualquer tipo de passado no Futebol Clube do Porto. Alguma vez alguém viu aquelas pessoas num jogo do Futebol Clube do Porto? Alguma vez alguém viu aquelas pessoas numa Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto? Alguma vez viram aquelas pessoas a mostrarem algum tipo de portismo? Não. Eu acho que ninguém conhece os nomes. Nem os nomes sabem. Temos pessoas que nem sequer são portugueses. O Zubizarreta, o Montesi, que de portismo não tem nada. Depois temos pessoas como o João Borges, que
Até pelo número de sócio dele se percebe que é muito recente. Mas há casos piores. Nós temos uma pessoa na SAD, Carlos Gomes da Silva, que é sócio do Futebol Clube Porto desde 21 de março de 2023. Este é um dos muitos casos de associados que entraram para sócio um ano antes das eleições para poderem votar. Eu não consigo sequer saber se estas pessoas são portistas ou não. Não estou a dizer que não são, mas eu não consigo saber. As pessoas entraram para sócio com aquele objetivo de um ano depois, sabiam que um ano depois havia eleições. Foi ele, foi a viúva do Sr. Pedroto, a filha do Sr. Pedroto. Há um sem número de pessoas, depois muitos anónimos também. Isto é terrível, terrível. E nós tivemos agora uma participação que nos envergonha a todos no Mundial de Clubes. A nossa Comissão Executiva e próximos da Comissão Executiva viajaram todos para os Estados Unidos. Estiveram lá todos o tempo todo nos Estados Unidos. O que é que estiveram lá a fazer? Estiveram a trabalhar em prol do Futebol Clube Porto? Eu não sei. Há uma coisa que eu sei. Eu sei que o André Vilas-Boas não almoçou nem jantou uma única vez com a equipa. E isto é imperdoável. Naquele tempo todo tomou um pequeno almoço com a equipa. Foi no dia do jogo com o Inter Miami. E isto é indesculpável. Isto tem que envergonhar o presidente do Futebol Clube do Porto. Alguém imagina que Jorge Nuno Pinto da Costa não almoçava e jantava com os jogadores todos os dias se fosse uma coisa destas? Podia falhar por uma obrigação protocolar, etc. De resto estaria sempre junto da equipa. Ele fazia isso aqui, fazia nas viagens, fazia sempre. É indesculpável que o André Vilas... Depois estão à espera de quê? Estão à espera que os jogadores não sintam isto. Mas isso, desculpa, é só um parênteses muito rápido e é no seguimento. Achas que isso aconteceu por amadorismo, falta de capacidade? Não sei, mas eu não ou consigo. Algum desligamento entre André Vilas-Boas e o resto da... Eu não tenho... Não há outra forma de dizer isto. Isto não é defender os interesses do Futebol Clube do Porto. O presidente do Futebol Clube do Porto, quando a equipa principal do Futebol Clube do Porto vai disputar o Mundial de Clubes e ele viaja com a equipa, ele tem que estar a jogar com a equipa. Ele não precisa estar todos os dias. E se tem convívios com adeptos, essas coisas, eu acho muito bem que se façam essas coisas. Outras representações institucionais ele tem que as cumprir muito bem. Agora, não pode voltar e não fazer uma refeição de faca e garfo para os jogadores. Não pode. Não pode. A maior incompetência no Mundial de Clubes foi do presidente André Vilas-Boas ao fazer isto. E isto reflete-se muito. E eu posso afirmar, sem estar a mentir, eu nunca minto aos sócios do Futebol Clube do Porto. Nunca me apanharam com uma mentira e eu nunca vou apanhar. E eu posso dizer, sem estar a mentir, que a pessoa que no plantel do Futebol do Porto menos é apreciada se chama André Vilas-Boas. E isso é que é muito preocupante. É haver um presidente de clube que os jogadores não gostam. Que os jogadores não querem. E se calhar é por isso que ele não estava lá, porque ele já sabe que eles não querem. O André Vilas-Boas viajou para os Estados Unidos na companhia da esposa e dos filhos. Eu acho muito bem. Eu isso não critico. Porque se para a estabilidade do desempenho da função tão importante de Presidente de Futebol Clube do Porto é importante que a família esteja próxima, eu acho muito bem que a família viaje com o Presidente e esteja junto a ele. Eu acho que é o tipo de coisa em que só temos a ganhar ao percebermos estas pequenas coisas que dão estabilidade, que nos dão para podermos tomar boas decisões. Portanto, eu isso não critico de maneira nenhuma. Agora, a obrigação dele, enquanto desempenhar a função de Presidente do Futebol do Porto, é estar junto à equipa. É apoiar a equipa. E não há suporte nenhum. E nós vimos numa situação em que nós tínhamos um Presidente que a equipa, todas as equipas eram importantes, mas o Clube do Porto, a equipa principal do Futebol do Porto é a equipa de futebol. E é impensável uma coisa destas. Eu questiono, porquê é que foi para lá aquela gente toda a fazer? Foram de férias.
Foram passear para Nova Iorque, para Atlanta e essas coisas? Ou foram fazer o quê? Isto é terrível. Depois nós temos a situação também muito criticável e muito questionável de termos um diretor desportivo que passou um ano sem se notar trabalho visível, vem-se a saber, e no caso até fui eu que o tornei público, um salário obsceno, do meu ponto de vista obsceno, mais do que alguma vez ganhou o Jorge Nuno Pinto da Costa, que era o melhor gestor desportivo que o futebol mundial já teve. E depois disso, o que é que aconteceu? Vemos este afastamento. O Zubizarreta saiu, ainda se tornou mais baixo, nem aparece em nada. E ouvimos o André Vilas-Boas a dizer que vamos ter uma reformulação no futebol. A reformulação no futebol parece-me que é mais um passo atrás. Não é resolver um problema, é criar novos problemas. Porque a reformulação que está para acontecer, eu vou dizer qual é. É passar o Tiago Madureira para responsável pelo futebol. O Tiago Madureira tem zero experiência no futebol. Zero. O Tiago Madureira trabalhou no Sporting de Braga, trabalhou na Liga, mas em nada relacionado a marketings e coisas assim. E este ano basta ver o desempenho do Tiago Madureira, atualmente no Futebol do Porto, o Porto Canal, qual é a relevância atual do Porto Canal comparado com a relevância anterior? E eu estou à vontade para falar, porque eu era muito crítico do Porto Canal de então, quando eu era diretor de comunicação do Futebol do Porto. Eu era muito crítico, mas era crítico internamente. As pessoas sabem internamente, ao ponto que eu tinha opiniões tão diferentes que, a cada altura, eu sou mais ou menos afastado do que tinha a ver com o Porto Canal, e bem, porque eu não concordava com aquilo. Portanto, eu nunca pus isso em causa, eu tinha uma outra visão. Portanto, eu nunca concordei, não vim para público dizê-lo, porque tinha um dever de lealdade institucional. Era funcionário do Futebol Clube do Porto, nunca se critica publicamente as entidades para as quais trabalhamos, como é óbvio, embora pareça que haja pessoas que não entendem. Mas o que é que o Tiago Madureira vai trazer ao futebol do Futebol Clube do Porto de relevante? Nada. Quem é o Tiago Madureira? Sócio do Futebol Clube do Porto, com uma função importante hoje em dia, porque integra a Comissão Executiva do Futebol Clube. Foi escolhido por Vilas-Boas? Não? E foi escolhido por Vilas-Boas, ou alguém lhe o indicou. As más línguas dizem coisas muito feias em relação a isso, mas eu não tenho prova nenhuma disso, não vai sair da minha boca. Mas isto é uma coisa que já está a acontecer. Isto está a acontecer já há algum tempo. E reparem que aqui isto entronca numa outra coisa terrível deste primeiro ano de André Vilas-Boas, que é André Vilas-Boas prometeu muita coisa aos sócios do Futebol do Porto e, acima de tudo, prometeu-lhes verdade. Mas fala mais vezes mentiras do que verdade. Isto é terrível de eu dizer. Eu sou um simples sócio. Eu estou a dizer que o Presidente do Futebol do Porto não diz a verdade aos sócios. Estou a dizer e vou demonstrá-lo. Isto é terrível fazer isto, mas isto é a verdade. É assim. Para lá daquelas coisas, daquelas patetices, de dizer que tínhamos uma nova vitrine, precisávamos de uma nova vitrine para o Mundial de Clubes e nem um jogo ganhamos no Mundial de Clubes, apesar de calharmos no grupo mais simples do Mundial de Clubes. Íamos ganhar a Liga Europa com uma perna às costas. Era objetivo principal. Não, era uma obrigação daquela direção oferecer o título aos sócios, o título de campeão nacional aos sócios. Eu já nem vou falar dessas mentiras. Já nem vou falar disso. Isso eu vou chamar-lhes umas patetices. Agora, há outras coisas que aí já não são patetices. Aí já não tem benignidade. Aí já há uma intenção de enganar. Eu vou
trouxe aqui umas coisas, No dia 28 de maio de 2024, houve uma Assembleia de Acionistas da SAD do Futebol Clube Porto. Foi a Assembleia que designou o André Vilas-Boas presidente da SAD do Futebol Clube Porto e o restante elenco da SAD. Portanto, foi o culminar da transição do poder de Jorge Nuno Pinto da Costa para André Vilas-Boas e das respectivas equipas. Lembram-se que foi depois da final da Taça de Portugal e tal. Nesse dia é publicada uma notícia no site oficial do Futebol Clube Porto que diz: André Vilas-Boas é o novo presidente do Conselho de Administração da Futebol Clube Porto Futebol SAD, vai para o Pardais ao Ninho e tal. E depois tem a composição, eis a constituição dos órgãos sociais da Futebol Clube Porto Futebol SAD para o quadriênio 2024-2027. Esse aqui, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração. É isto que nos interessa. Conselho de Administração. Presidente, Luís André de Pina Cabral e Vilas-Boas. Administrador, José Pedro Faria Pereira da Costa, membro da Comissão Executiva do Clube. Vice-Presidente, Carlos Nunes Gomes da Silva. Administradores, Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Leman e Maria do Rosário Mota de Oliveira Alves Moreira. Depois prossegue com o Conselho Fiscal. Há aqui uma coisa que é mentira. E o que é mentira? É mentira que exista este lugar. Vice-Presidente Carlos Nuno Gomes da Silva. Isto é mentira. O senhor Carlos Nuno Gomes da Silva não é Vice-Presidente da SAD. É mentira. Isto é uma mentira que esta gente está a impingir aos sócios do Futebol Clube Porto. E tem a lata de reproduzir esta mentira no site oficial do Futebol Clube Porto e no portal da transparência, no célebre portal da transparência, que está diferente. No portal da transparência diz assim: Conselho de Administração, Presidente Luís André de Pina Cabral e Vilas-Boas, Administrador José Pedro Faria Pereira da Costa, membro da Comissão Executiva, volto a dizer, Vice-Presidente Carlos Nunes Gomes da Silva, Vice-Administradores Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Leman e Maria do Rosário Mota de Oliveira Alves Moreira. Agora já há vice-administradores. Nem sabia dessa coisa. Isso não existe. Como não existe vice-presidente? A SAD do Futebol Clube Porto só tem 3 lugares. O Conselho de Administração da SAD do Futebol Clube Porto só tem 3 lugares. Presidente do Conselho de Administração, administradores não executivos. Só há estes 3 lugares. Não há mais. Portanto, quando o portal da transparência, vejam lá, tem mentiras. O site do Futebol Porto tem mentiras. Porquê é que mentem? Eu vou dizer a verdade. O senhor doutor Carlos Nunes Gomes da Silva é administrador não executivo. As senhoras doutoras Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Leman e Maria do Rosário Mota de Oliveira Alves Moreira são administradoras não executivas. E o José Pedro Faria Pereira da Costa é administrador executivo e Luís André de Pina Cabral e Vilas-Boas é presidente do Conselho de Administração. Esta é a verdade. Porque é que continuam a mentir aos sócios do Futebol Clube Porto? Qual é o interesse desta mentira? Qual é? Era bom que alguém tivesse a dignidade de explicar e emendasse estas coisas. Porque isto é terrível. Essas coisas são elaboradas em ata, não é? Essa reunião tem certamente uma ata escrita. Sim, mas eu não sei, não conheço as atas. Olha, ainda bem que falas disso. Porque assim, quem é tão adepto da transparência, porque é que estas atas e das Assembleias Gerais do Clube não são disponibilizadas no portal da transparência para os sócios consultarem? Isso, os sócios ou os acionistas, isso sim era uma coisa de transparência. Mas vamos continuar. Na transparência eu tenho mais uma coisa engraçada para falar, que é, ainda não há muito tempo, eu salvo erro, estava no Primavera Sound. Eu sou um grande fã de música e de concertos ao vivo e ando sempre em busca de bons concertos e estava lá e caiu-me esta notícia. Reparei no site do Futebol Clube Porto, saiu a notícia da transferência do Wendel Silva para o Santa Clara. Eu sei ler a notícia. A notícia é uma notícia muito breve e muito engraçada.
Primeiro parágrafo normalíssimo, o segundo parágrafo, uma atrapalhada. Vou ler. O Futebol de Porto chegou a acordo com o Santa Clara para a cedência a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 75% dos direitos económicos do Wendel Silva por um valor total de 1,35 milhões de euros. A SAD Portista assumirá a responsabilidade como mecanismo de solidariedade devido a terceiros. Tudo normal. O normal ocorre. Um acordo, foi 75%, o valor é 1,35 milhões de euros e a entidade que transfere é que tem a obrigação de pagar, é sempre assim. Portanto, é normal que fosse o Futebol de Porto a pagar a solidariedade, que são 5% do valor. Depois, segundo parágrafo, e aqui isto é uma coisa extraordinária. Somadas as taxas de empréstimo ao Santos, 500 mil euros, e ao Santa Clara, 250 mil euros, e a transferência agora comunicada, 1,35 milhões, o Futebol de Porto realizou um valor total de 2,1 milhões com o jogador e declara que terá encargos com serviços de intermediação de todas as transações de 10% sobre o valor total de 2,1 milhões líquido dos valores relativos ao mecanismo de solidariedade. Isto é extraordinário. Então agora paga-se comissões por dois empréstimos antes. Quando se transfere um jogador, vai-se ver e paga-se comissões disso. Mas que é isto? Então, os arautos da transparência, os prémios Nobel da transparência andam a fazer manigâncias destas. Eu fui fazer as contas. 1,350 milhões de euros. Aplicando a solidariedade, o valor da solidariedade, há que descontar 67,5 mil euros. Então, pagaram, segundo o que eles dizem, pagaram 203 do mecanismo. De comissão. Okay. Isto dá uma comissão de 15,05% relativo aos 1,35 milhões da transferência do jogador. Mas então afinal há comissões acima dos 10%. Fazem-se umas manigâncias, vai-se buscar os empréstimos para aparentemente dizer que se pagaram 10% de comissão. Para que toda a gente entenda isto muito bem, vamos imaginar que a Juventus exerce a cláusula de rescisão do Francisco Conceição. 30 milhões de euros. Então, o Futebol do Porto depois vai fazer um comunicado e dizer assim: o Francisco Conceição foi vendido, solidariedade deve ser quase toda nossa, se não for toda nossa, porque ele era da nossa formação, e depois 10% dos 30 milhões de venda, mais 10% dos 10 milhões do empréstimo. Vocês achariam isto normal? Não achariam normal. Achariam o quê? Uma grande vigarice. Ou não achavam uma grande vigarice? E o dinheiro tem que ir para algum lado. Ou não achavam. Portanto, a questão é assim. Isto é enganar os sócios com muita lata. Na minha humilde opinião. E estas coisas os sócios não podem fechar os olhos. Porque, ao mesmo tempo que estas coisas acontecem, nós vemos o Futebol do Porto a afundar-se. Nós vemos o Futebol do Porto a afundar-se. O Futebol do Porto cada vez tem menos relevância. O Futebol do Porto este ano, o problema não foi a nossa equipa de futebol. Porque a nossa equipa a equipa B também teve problemas. Nós na formação também tivemos problemas. Nós nas modalidades também tivemos problemas. Tirando o hóquei. Curiosamente, a equipa que foi menos mexida. A única equipa que ainda tinha o cunho dado pela extraordinária família Pinto, que com décadas de apoio ao hóquei patins do Futebol do Porto, primeiro através do pai, depois muito através do Eurico, do filho, mas toda a família estava envolvida. O Elídio Pinto. E sempre com o presidente Pinto da Costa muito, muito próximo. E é a única que triunfa. É a equipa que este ano foi campeã nacional. Vamos ver agora essa equipa tem finalmente mexidas.
Vamos ver o que é que vai acontecer com estas mexidas. Temo o pior. Temo mesmo o pior. Mas depois, é assim, há muita coisa que não transpira cá para fora. E no Futebol Clube do Porto vive-se atualmente uma enorme clivagem entre dois grupos, digamos assim, duas linhas de pensamento. Uma encabeçada por Tiago Madureira, vai assumir responsabilidades no futebol, e a outra, diria que é encabeçada por Pereira da Costa, e que é mais numerosa, portanto, a generalidade dos dirigentes alinha com as preocupações do Pereira da Costa e do Presidente da Assembleia Geral e do Rui Pedroto e do Carlos Gomes da Silva, etc. Estão todos alinhados, e isto, porventura, até não deve ser muito fácil para o próprio André Vilas Boas ter que conseguir compatibilizar estas coisas, ter que gerir aqueles equilíbrios. Estas coisas, no fundo, há aqui um lado que acaba por ser normal de haver diferentes visões, mas depois já não é normal. Algumas coisas têm sido feitas que não ajudam o Futebol Clube do Porto, não contribuem para que o Futebol Clube do Porto tenha a estabilidade e para que se possa concentrar no que realmente conta. E o que é que realmente conta? O que realmente conta é o aspecto desportivo. Por duas razões. Primeiro, porque isto é um clube desportivo, o Futebol Clube do Porto é um clube desportivo, a sua razão de existência é a competição desportiva. E depois, é porque é o sucesso desportivo que traz todo o resto. Evidentemente. Esta ideia de que Jorge Nuno Pinto da Costa entregou um clube falido à beira da falência é uma absoluta mentira. E mais, é um desrespeito incalculável, inaceitável e imperdoável. Jorge Nuno Pinto da Costa deixou um clube com a riqueza de uma quantidade incrível de troféus, inimaginável. E quem é da minha geração sabe muito bem. E sabe muito bem o que era o Futebol Clube do Porto antes de Jorge Nuno Pinto da Costa. E deixou o Futebol Clube do Porto com um estádio integralmente pago, belíssimo. E um museu extraordinário. O arranque de uma academia que ia ser espetacular. E repare-se uma coisa. E queria render. A academia que Jorge Nuno Pinto da Costa deixou encaminhada custava cerca de 40 milhões de euros. O centro de alto rendimento que André Vilas Boas prometeu e que vai executar é metade do que era a academia de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas custa 35 milhões de euros. Acham que houve aqui uma decisão racional? Não houve uma decisão racional. Houve uma vendetta. E o que caracteriza o primeiro ano da gestão de Vilas Boas é a vendetta, é a desfoga, é a vingança para o pintismo. Mas foi o pintismo que nos fez grandes. E nós vamos agora pagar com língua de palmo isso. O que vai acontecer agora é uma coisa muito simples. O Futebol Clube do Porto vai gastar mundos e fundos. O próprio Presidente já o disse que vai ser o maior mercado da história. Parece que é um all-in. É um all-in para a época. Não, é quase que um all-in, mas isto só se vai perceber isto daqui a quase ano e meio. Porque nós agora investimos muito, mas não vamos ter muitas receitas. Porquê? Porque estamos na Liga Europa, não estamos na Liga dos Campeões. E o próximo exercício a seguir, esses jogadores vão ter que ser pagos. Aquilo vai cair nas contas do Futebol Clube do Porto. Como é que se consegue equilibrar isso? Vendendo os jogadores. E o que é que acontece quando se vende os jogadores? Diminui-se a qualidade do plantel. Veja-se o que aconteceu este ano. Nós corremos o risco. Este ano é absolutamente decisivo. Porque se nós não ganharmos este ano, se no mínimo dos mínimos não ficarmos em segundo lugar e voltarmos a ficar fora da Champions,
vamos passar uma enorme travessia no deserto. E os sócios estão a fechar os olhos a isso. Não querem encarar a realidade. E isso é consequência da gestão do André Vilas Boas. Porque, em janeiro, deixou-se levar pela ideia de que era bom transferir aqueles jogadores, e até admito que possa ser bom, mas não é bom não os substituir. Ele sabia que tinha Mundial de Clubes, ele sabia que tinha meia temporada para, no mínimo, garantir o segundo lugar. Estava a um ponto do segundo lugar, recebendo a equipa que estava em segundo lugar. O que é que aconteceu? Foi goleado por essa equipa. Contratou o que era o pior treinador da Liga. Eu lamento dizê-lo, mas o Martim Anselmi era o pior treinador da Liga. Qualquer equipa vinha aqui ao Dragão e jogava melhor do que nós. O que é que conseguiu mais o André Vilas Boas? Conseguiu. Eles estão sempre a falar de que o Estado do Dragão vendem muitos lugares anuais e tal. O ambiente no Estado do Dragão, eu tenho um lugar anual, o ambiente no Estado do Dragão é zero. Zero. Não há ninguém que apoie quando a equipa precisa. Porquê? Porque ostracizou os Super Dragões. E eu estou lá. Não puxo. Não puxo. E como eu, a generalidade dos sócios. E eu não vou puxar pela equipa. Não faz parte do meu feitio. Não vou fazer isso. Eu estou disposto a que o Futebol Clube pague para haver pessoas que façam isso. Estou disposto. Adeptos que lhes paguem as viagens, que lhes paguem os bilhetes. Sou a favor desse modelo. E que isso permita que a equipa vai jogar a Portimão uma sexta-feira, como aconteceu no tempo do Sérgio Conceição, e quem trabalha não se pode deslocar, mas estavam lá os Super Dragões a apoiar a equipa. E eu sou a favor desse modelo. Esse modelo tem que existir, o Futebol Porto precisa disso. Concordo plenamente. O que é que fez o André Vilas Boas? Eu vou dizer o que é que ele fez. Ele, há um ano, no dia 16 de julho de 2024, disse que se ia reunir com os Super Dragões, com uma comissão dos Super Dragões, e disse assim: há uma comissão interina dos Super Dragões. Temos muito gosto em recebê-los. Acreditamos que podem ajudar a equipa a atingir objetivos. Há novas regras a estabelecer. Concordo perfeitamente. Um novo protocolo a desenhar. Concordo perfeitamente. Teremos todo o prazer. O nosso protocolo terá de ser aprovado em Assembleia Geral pelos sócios do Futebol Clube de Porto. Oh, que caneco. Lá está o homem a enganar-nos. Onde é que está a Assembleia Geral? É assim, todos nós entendemos que quando ele estava a dizer isso não era para aquela época, porque estávamos a 16 de julho. A época começava logo a seguir, não havia tempo. Portanto, ele o que é que fez? Muito bem, do meu ponto de vista. Ok, vamos reunir aqui com esta comissão que diz representar os Super Dragões. Depois o que é que aconteceu? Ao longo da época, os Super Dragões não apoiaram nada. Nada que se visse. Porquê? Porque isto são os Super Dragões light. E nós precisamos de uns Super Dragões hard. Fortes, pujantes, que ajudem a equipa quando ela precisa. Mas o que é que ele fez? Ele prometeu que ia haver um novo protocolo que ia primeiro ser votado pelos sócios em Assembleia Geral. Fez alguma Assembleia Geral para isso? Vai agora fazer lá correr? Não vai, já nem dá tempo. Cumprindo os prazos. A direção do Futebol Clube de Porto fala muitas vezes dos associados é que mandam no clube, a parte das horinhos, associados. Mas depois, quando vamos passar esse discurso aos factos, o que nós vemos é que esta direção do Futebol Clube de Porto exige um esforço financeiro aos associados do Futebol Clube de Porto que não existia antes. E estranhamente, exige mais esforço aos consumidores dos lugares mais baratos do estádio, ao contrário de exigir esse esforço aos lugares mais caros, supostamente procurados pelas pessoas que têm mais capacidade económica. Eu estive a fazer umas contas, os lugares anuais foram postos agora à venda, e assim, os lugares de superior, que são os lugares onde ficam adeptos mais radicais, chamamos assim, e que podem até ter um contributo mais importante para o apoio à equipa, própria juventude, etc., aumentaram desde o tempo da direção de Jorge Nuno Pinto da Costa para agora 15%. Aumentaram 15%. A bancada lateral aumentou 13%. A bancada central, as mais caros, aumentou só 8%. Ainda assim, todos estes aumentos são bem acima
da inflação. A inflação, desde essa altura, ronda os 2,3%, 2,4%. Portanto, estamos a falar de triplicar, quadriplicar, quintuplicar a inflação. E isto não se diz. Isto esconde-se dos associados. E os valores de camarote mantiveram-se? Não sei, porque os valores de camarote não são publicados, não são publicitados. Okay. E eu, como não sou consumidor de camarote, mas, por exemplo, o meu lugar, eu tenho 2 lugares numa Family Box e aumentaram 12%. Há 2 anos custavam 325 euros, já vai em 365 euros. Estes aumentos são muito pesados. São muito pesados, porque reparem uma coisa, nós estamos a falar de que pagava-se 325 euros para assistir a 17 jogos do Campeonato Nacional e Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Outro nível. Agora temos Liga Europa. E apesar de haver Liga Europa, há este aumento, porque quando nós voltarmos à Liga dos Campeões, que oxalá seja o mais depressa possível, os preços vão disparar ainda mais. E olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo. Porque isto de estar a encher a boca, a dizer que os sócios são muito importantes, mas depois fazer estes aumentos, e acima de tudo, há aqui um lado de estudo quase que sociológico, porque então nós vamos carregar mais sobre quem pode menos. Quem nos lugares mais baratos. Parece que queremos atingir um determinado tipo de extrato social. E isso eu acho que é preocupante. O Futebol Clube do Porto sempre foi um clube transversal na sociedade. E sempre teve uma matriz muito popular, muito do povo. E nós não podemos, isso, se nós pretendemos esbater isso à luz dos conceitos da indústria e do produto, né? Isso vamos tornar o Futebol do Porto um clube igual aos outros. Porque as coisas não são inconciliáveis, não é? Não são, mas nós temos que a nossa identidade, manter a identidade e o nossa produto. identidade não pode ser disfarçada, alterada, porque foi à custa da nossa identidade que nós chegamos onde chegamos. Esta ideia, por exemplo, que nós agora temos, que o Futebol Clube do Porto, nós este ano aconteceu uma coisa engraçada, que é assim. Logo houve um jogo para o campeonato, salvo erro, em Moreira de Cónegos, não é? Que houve o Futebol Porto teve um jogo de interdição. Sim. Que até o cumpriu na Taça da Liga, que vinha do campeonato anterior. No campeonato anterior, numa deslocação a Moreira de Cónegos, tinha havido os petardos tinham explodido, e que foram petardos utilizados pelos vistos pela claque do Futebol Clube do Porto, presumo eu, pelos Super Dragões. E os estilhaços daquilo atingiram espectadores e acho que até uma criança e tal. E o Futebol Porto foi condenado a um jogo de interdição. Entretanto, nós tivemos uma adepta que levou com os vidros na Supertaça, tivemos adeptos esfaqueados na Luz, tivemos um adepto que entrou no relvado e foi tentar agredir o árbitro e foi parado pela polícia no final do Benfica Sporting. E nesse jogo, por exemplo, do Benfica Sporting, sabe o que aconteceu? O Benfica foi condenado a pagar 15.300 euros. Mas o Porto foi condenado a um jogo por uma coisa muito menor, que não pôs em causa a integridade do árbitro, foi condenado a um jogo de interdição que até que já cumpriu. Mas o que é que fez o Futebol Clube do Porto perante isso? Nada. Calou-se. O Futebol Clube do Porto hoje em dia é um clube calado. Colado ao sistema, quase. Claro. É assim, os novos dirigentes, esta nova geração de dirigentes, sabem o que é que resultou desta nova geração de dirigentes? Querem fazer um sorteio para decidir um dos lugares da direção da Liga. Sorteio? Esta gente tem que ser toda corrida.
Sorteio? Então eles não são capazes de se entender, não são capazes de pôr os interesses do futebol acima dos interesses menores de cada um e serem sérios, sentarem-se à mesa. Os novos dirigentes, então os tais novos dirigentes, os novos ventos do futebol português é isto, é um sorteio. Isto caminha para que nós, no ranking do UEFA, vamos por aí abaixo. E as consequências são terríveis. Quando eu era um jovem adolescente, as equipas portuguesas nas competições europeias perdiam com toda a gente, basicamente. Perdíamos com quase toda a gente. No final dos anos 70, o futebol português não tinha expressão, dos anos 70 do século passado, o futebol português não tinha expressão nenhuma na Europa. Equipas da Hungria, da Checoslováquia, que já nem existe, da Jugoslávia, da Bélgica, que era uma grande potência, então a Bélgica, para além das tradicionais Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, nós estávamos muito abaixo das duas Alemanhas, Polónia, Bulgária, nós estávamos atrás dessas equipas todas, desses países todos. E foi um trabalho. Isto não há outra maneira de dizer. À cabeça foi o Jorge Nuno Pinto da Costa. E o facto do Futebol Porto ter crescido obrigou os outros também a crescer. O Benfica e o Sporting, mais, primeiro o Benfica, depois o Sporting, que vieram atrás, nós conseguimos conquistar os títulos internacionais, os outros não conseguiram, mas tiveram umas finais e tal, e o futebol português tornou-se o quinto, sexto da Europa. Estamos em sétimo e vamos por aí abaixo. E isto para o Futebol do Porto, é muito preocupante. Muito, muito, muito preocupante. Estes cantos da sereia vão resultar, se ou isto se inverte, ou de uma vez por todas se para com a perseguição ao passado, porque o passado, nós só gostávamos, era que o passado voltarmos a vivê-lo no presente e no futuro. Tem que ser esse o nosso objetivo. Voltarmos a ser relevantes internacionalmente. Não passarmos pelas vergonhas que passamos na Liga Europa da época passada, no Mundial de Clubes, que foi então absolutamente... Contribuiu mais isso para tornar o Futebol Porto um clube banal. Não é cá o fair play que vai pôr em causa o prestígio do Futebol Clube Porto. O que vai pôr em causa o prestígio do Futebol Clube Porto é perder com o Inter de Miami, empatar 4-4 quando podia ter sido goleado, em condições normais tinha sido goleado por uma equipa egípcia que ninguém conhece. Que ninguém conhece na Europa. Bem visto. Portanto, isto é que importa ter muita noção. Há muito caminho a fazer e André Vilas-Boas e a equipa de André Vilas-Boas têm mesmo que arrepiar caminho e voltar a fazer do Futebol do Porto um clube de combate, porque foi isso que o Futebol Porto sempre foi. E o Futebol Porto nunca teve medo. E foi sempre na luta, sem se aliar a Lisboa, que é uma coisa agora que também chega a ser revoltante, o que está a acontecer. Aqueles colaboracionistas nos programas de televisão, que não são mais do que colaboracionistas e que são uma espécie de comissão liquidatária do Futebol do Porto vencedor.